Enrolada numa toalha, encarei o homem flexível do lado de fora da porta, o Lucas, e tive vontade de o deitar para a sanita. Infelizmente, legalmente não o podia fazer. Estás maluco? Só estou a tomar banho há 10 minutos, gritei até a minha voz ficar rouca. Bateu à porta sem parar, toque, 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 toque. O ritmo era como uma contagem decrescente para a morte, 3 batidas completas, uma pausa de meio segundo e depois continuou. Queria desafiá-lo e deitar-lhe água na cara, mas a água restante na minha mão voltou, quase encharcando o seu rosto gelado. Ele agiu como se não tivesse percebido o meu sarcasmo e continuou, palavra por palavra, utilizou todo o sabonete líquido da casa de banho. O cheiro é tão forte que se sente no escritório. Fiquei completamente atordoada, o escritório ficava a pelo menos 10 metros da casa de banho e a porta estava fechada. Ele estava só a tentar começar uma briga. Mas no segundo seguinte, caiu no chão como se a energia tivesse acabado de repente. Congelei no lugar, tentando freneticamente puxá-lo para longe, mas ele não reagiu. Maldição, praguejei por dentro, enrolando-me rapidamente numa toalha e correndo para o carro. O meu coração disparava enquanto conduzia, uma única voz na minha cabeça, sei apenas vivo. Não morras à minha frente. Após o exame médico, fiquei completamente atordoada, o motivo do desmaio estava, na verdade, relacionado com o meu cheiro. Feromonas. Só quem gosta de mim consegue sentir o cheiro. Espera lá, o quê? Como eu? Ele? A minha mente ficou em branco e as memórias começaram a regressar. A partir daí, cada banho era uma batalha de vergonha e de guerra psicológica. As batidas repetidas na porta faziam-me tremer por inteiro, era como um fantasma, inflexível. E eu, sem nunca ceder, a provocá-lo constantemente, enchendo a casa de banho com uma atmosfera tensa e cômica. Quando o Lucas bateu à porta da casa de banho, pensei que tinha demorado demasiado tempo e irritá-lo novamente. Ele tinha-me avisado mais do que uma vez que, se eu voltasse a ocupar o seu tempo de banho, ele me expulsaria, com banheira e tudo. Ao início, não dei grande importância, imaginando que não faria diferença se um homem adulto se atrasasse 1 ou 2 minutos para o banho. Mas depois, se eu chegasse um segundo que fosse, ele começava a bater à porta. Toque, 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 toque. Sim, exatamente como agora, 3 batidas, uma pausa de meio segundo antes de continuar. Lucas, estás a passar-te. Só estou aqui há 10 minutos. Esfreguei a espuma da cara e gritei. As batidas pararam durante 2 segundos antes de recomeçarem implacavelmente. Puxei a toalha para cima da parte inferior do corpo, mal conseguindo enrolá-la no corpo, e abri a porta da casa de banho com força, provocatoriamente, estás a bater com tanta urgência porque queres tomar banho comigo. A água que restava na minha mão espirrou para o rosto inexpressivo de Lucas. O Lucas, assustado com a minha súbita aparição, limpou a água da cara com as costas da mão, com a testa franzida. Não tomo banho com outras pessoas, e agora não é a minha hora de tomar banho. Pareceu alheio ao meu sarcasmo e explicou seriamente. Cerrei os dentes. Então por que é que está a bater como um fantasma? O nariz de Lucas contraiu-se ligeiramente e perguntou com voz rouca. Usaste todo o sabonete líquido da casa de banho. O cheiro é tão forte que consigo senti-lo até no escritório. Embora o contrato apenas exija que não se coma comida com mau cheiro dentro de casa, esta fragrância ainda é considerada um cheiro estranho. Lucas começou a divagar novamente. A casa de banho fica longe do escritório e a porta está fechada. Mesmo que pulverizasse um frasco inteiro de perfume, não chegava ao escritório. Além disso, não senti o cheiro exagerado que descreveu. Este miúdo está aqui para causar problemas. Eu ia falar, mas o rosto de Lucas estava atordoado e, no segundo seguinte, caiu no chão. Empurrei-o 2 vezes, mas ele permaneceu imóvel. Caramba! Praguejei, vesti-me rapidamente e levei o Lucas para o hospital. Que pecado cometi na minha vida passada para ter um pai tão perverso nesta. 2. Não é exagero dizer que Lucas é um pai vivo. O Lucas é a pessoa mais problemática que já conheci. No dia em que me mudei, ele escreveu um contrato de colega de quarto de 10 páginas utilizando o Microsoft IA, provavelmente uma aplicação do Microsoft Office 365, e enviou-me como um documento Word. Isto incluía, mas não se limitava a, não tomar banho depois das 20 horas, níveis de ruído abaixo dos 30 decibéis depois das 22 horas, não deixar lixo no caixote do lixo por mais de um dia e não permitir comida com mau cheiro em qualquer parte da casa. Naquele momento, tive vontade de gritar com ele. Por que é que eu deveria obedecer às suas regras horríveis? Mas o Lucas pegou no contrato, apontou para a cláusula no final que dizia cumprimento do contrato de colega de quarto e disse-me, inexpressivo, que, legalmente, eu concordava. Não vou alugar mais, ok? Vou ligar ao proprietário para cancelar o contrato agora mesmo. Alugou por 1 ano. Se sair antes dos 6 meses, é considerado incumprimento do contrato. Se não sair, não recebe a renda nem o depósito de volta. A propósito, eu sou o proprietário. A casa fica no centro financeiro, muito perto do meu trabalho, e é um apartamento grande com um preço muito acessível.
Como estava com pouco dinheiro e com receio que este bom negócio escapasse, assinei o contrato sem sequer o ler com atenção. Recordo-me que o nome do proprietário era Carlos. Estava fora nesse dia. O meu pai assinou o contrato e deu-me a casa. Lucas disse calmamente algo bastante provocador. Certo, 6 meses. Ao fim de 6 meses, vou sair e ir embora. Assim, a minha vida com o Lucas começou. O Lucas parecia ter um grave transtorno obsessivo-compulsivo. Tudo na casa era simétrico, a louça estava organizada por cores e tamanhos, as cortinas de ambos os lados tinham de ser centradas e até os horários dos banhos eram redondos. Como poderia eu lembrar-me de um documento de 10 páginas? No início, dizia ao Lucas, tem mais cuidado da próxima vez, quando ele me vinha cobrar. Mas, com o tempo, não aguentei mais o seu controle, por isso comecei a lutar contra ele. Eram os dias em que travava uma batalha de inteligência e coragem. Dediquei-lhe toda a energia da minha vida. O Lucas, aparentemente calmo e honesto, conseguia sempre superar-me e possuía uma força de vontade notavelmente tenaz. Por exemplo, exigia que eu tomasse banho antes das 19 horas. Se eu demorasse mais um segundo, batia à porta para me incentivar. No início, as suas batidas eram apenas irritantes, mas quem diria que ele persistiria durante meio mês, recusando-se a parar até eu sair. Durante esse tempo, cheguei a sonhar com as suas batidas ritmadas. Esta rebelião durou mais de um mês, culminando na minha derrota. Estou velho e não consigo lidar com este tipo de luta. E a consequência da minha rendição foi que tive de fornecer o pequeno almoço e o jantar durante os 2 meses seguintes. No hospital, levei o Lucas às urgências. O médico examinou minuciosamente, mas não conseguiu encontrar qualquer causa. Ele é exigente com a comida? Perguntou o médico. Ele é bastante exigente. Todas as refeições devem ter legumes, carne e sopa. Lembrando-me de como sempre cozinhei na perfeição, quase tive vontade de colocar veneno para ratos na comida e mandá-lo embora. O médico ficou perplexo, parecia estar a alimentar-se bem. Quais eram os seus sintomas antes de desmaiar? Pensei no aroma estranho que o Lucas mencionou e expliquei ao médico. Pensou por um momento e perguntou. Vocês os dois são um casal? A palavra casal soou estranhamente associada a Lucas. Nem percebi o que casal significava. Quando recobrei os sentidos, senti-me incrivelmente azarado e abanei a cabeça como um chocalho. Médico, usa feromonas. Sim, mas tenho tomado medicação. Reparei. Doutor, o senhor não está a dizer que ele sentiu o cheiro das minhas feromonas, pois não? O médico não adiantou mais pormenores. Há pessoas que ficam tão excitadas que desmaiam depois de inalar feromonas, mas geralmente são adolescentes ingênuos. O meu cérebro congelou. O que significa? O Lucas foi nocauteado pelas minhas feromonas. Mas isso não é algo que só quem gosta de mim consegue sentir. Impossível. Tomo supressores todos os dias, desde que fui diagnosticado, aos 16 anos. Talvez o senhor tenha desenvolvido tolerância à medicação. Se não quer que ele sinta o cheiro, tome um medicamento mais forte. O médico fez uma pausa, olhando-me com estranheza. Mas também é possível que ele simplesmente goste demasiado de si. Eu. Vou buscar um medicamento mais forte agora. No regresso, eu ainda estava em choque. Os feromonas só podem ser sentidos e excitados por aqueles que se sentem atraídos por eles. Quanto mais profunda for a afeição, mais forte será o cheiro. Nos últimos 2 anos, o número de pessoas com dependência de feromonas tem aumentado de ano para ano. Para evitar graves problemas de segurança pública, o Estado determinou que quem tem feromonas tomasse medicamentos supressores. Será que este miúdo, o Lucas, está realmente interessado em mim? E ele sentiu o cheiro, mesmo eu tomando medicação todos os dias. Lembrei-me das palavras do médico, gosto demasiado de ti. Olhei pelo retrovisor para o Lucas, que dormia profundamente. O Lucas, a dormir e sem tagarelar sobre aquelas regras horríveis, não deixa de ser uma delícia. Infelizmente, ainda acorda. Senti um misto de emoções. Não conseguia entender o que ele gostava em mim. Afinal, eu estava contra ele desde que nos mudamos. Será que o seu olfato tinha evoluído e o médico não o tinha detectado? Um adolescente ingênuo. Lembrei-me das palavras do médico. Obtive a identidade do Lucas na consola central. A julgar pela seriedade do Lucas, podia ser ingênuo, mas não podia ser, certamente, um adolescente. Mas depois, os meus olhos se arregalaram. 19. O Lucas só tem 19. Um pai que se tornou criança. 3. O facto de o Lucas ter 19 anos chocou-me mais do que as suas suspeitas de que tinha sentimentos por mim. 19 anos ainda é idade escolar, eu acho. Parece ficar em casa o dia todo. Depois de deixar o Lucas em casa, conduzi até ao Eco. O Eco é o bar que abri. O movimento decaiu ao fim de 3 meses. O Tiago já se tinha trocado e estava a limpar os copos silenciosamente no bar. É o meu amigo de infância, um miúdo rico de segunda geração, cuja família trabalha com marisco.
É o filho do meio, com um irmão mais velho, por isso não tem de se preocupar com muita coisa, e foi por isso que veio trabalhar como barman no meu bar. Quando me viu, o Tiago provocou-me com um sorriso. Não há clientes esta noite, chefe. Que tal depois do horário de trabalho? Como assim depois do horário de trabalho? Os bares só estão cheios a altas horas da noite. Fui ao salão para me trocar. O Tiago sentou-se num banco do bar, apoiando-se no seu braço e sorrindo para mim. Sinceramente, Marcos, devias ceder ao teu tio. Claramente não tens time para negócios. Não tento convencê-lo. Prefiro morrer de fome lá fora do que voltar. A ideia do rosto caótico e dominador do António fez-me um nó no estômago. Além disso, nem sequer consigo gerir um bar em condições. Se herdasse a merda da empresa dele, ele perderia tudo. O Tiago esboçou um sorriso desanimado e mudou de assunto. Por volta das 10 horas, algumas pessoas apareceram finalmente no bar. Uma delas, uma mulher com um vestido vermelho ondulado, parecia bastante interessada em Tiago. Enquanto conversávamos, ela inscreveu-se para obter um cartão de membro. Antes de sair, até colocou uma impressão de um lábio no cartão de visita, a namoriscar, antes de o entregar a Tiago. Fiz sinal positivo ao Tiago. Contratar o Tiago como barman foi realmente a melhor decisão que tomei. O Tiago era diferente de mim. Não só era articulado e bem-humorado, como também tinha uma aparência mais refinada e refinada. Possuía uma combinação única de acessibilidade e indiferença, que sempre atraiu muitas clientes. Está tão feliz por me ver a ser abordada. O Tiago guardou o seu cartão de visita na gaveta do balcão, olhando para mim com um toque de ressentimento. Claro que estou feliz por ter trazido clientes de longa data à nossa loja. Dei-lhe um toque no ombro. Continua, Tiago. Trabalha muito. Se te saires bem, dou-te uma comissão no final do ano. O Tiago olhou para mim e suspirou. Esqueça a comissão. É até questionável se esta loja sobreviverá no próximo ano. Onde está a sua inteligência emocional? Estava prestes a discutir com ele novamente quando recebi uma mensagem no meu telemóvel. Abri e vi que era do Lucas. Obrigada por me ter levado ao hospital. Quando foi a cobrança? Vou transferir para si. Estou sem papel a 1. Pode comprar-me 2 pacotes daquela loja de cultura e criatividade da esquina quando voltar. Parece que acordou. O Tiago olhou para mim. O teu colega de quarto. Desliguei o telemóvel e coloquei no bolso, assentindo com um suspiro. Deixe-me levar-lhe papel de desenho. Artista? Algum designer, acho eu. Não tenho a certeza. Vocês os dois não se deviam dar bem. Agora estão a trazer coisas um para o outro. Na altura em que estávamos envolvidos na guerra reacionária, eu queixava-me muito ao Tiago. Ainda não nos damos bem, mas aprendemos a coexistir. Principalmente depois de ter descoberto que o Lucas tinha apenas 19 anos, talvez por causa do inerente sentido chinês de os mais velhos tomarem conta dos mais novos, e os mais velhos darem lugar aos mais novos, a minha tolerância para com o Lucas aumentou consideravelmente. Afinal, nesta perspectiva, o Lucas era apenas um pirralhinho exigente, nada a discutir. Por falar no Lucas, perguntava-me se deveria contar ao Tiago sobre o seu suposto odor a feromona. Poucas pessoas sabiam que eu era consumidora de feromona, e o Tiago era uma delas. Pensei nisso e contei-lhe. O Tiago não ficou menos chocado do que eu. Se bem me lembro, só quem gosta de ti consegue sentir o teu cheiro, certo? Tiago hesitou por um instante antes de falar. Abanei a cabeça inconscientemente e abanei imediatamente a cabeça em negação. Não, acho que o olfato deste desgraçado evoluiu. Tendo em conta o quanto não gostamos um do outro, não há razão para ele gostar de mim. Desgraçado. Nunca esperavas por isto. Ele só tem 19 anos. Os olhos de Tiago arregalaram-se em choque. Levou um momento a recuperar. Ele sussurrou, então, vais namorar com ele. Quase esmaguei o meu copo. Disparate. Além disso, por que é que eu haveria de querer namorar com ele? Uma vez, rezei devotamente a Deus para que morrêssemos os dois juntos. Mas não podíamos sentir nojo um do outro como estamos a sentir agora, pois não. Ele consegue sentir o cheiro das suas feromonas mesmo quando está a tomar medicamentos e até fica inconsciente com eles. Isto é praticamente obsessão. Tiago torceu os lábios, sem saber se era um momento sério ou de brincadeira. Talvez ele relaxe as regras do seu acordo de colega de quarto depois de começarmos a namorar. Um mero acordo de colega de quarto não vale a pena vender o meu corpo, certo? Revirei os olhos para ele. Além disso, não era uma obsessão. É que eu desenvolvi anticorpos, por isso os medicamentos supressores comuns não eram eficazes, e ele era jovem e inexperiente, e deixou-se levar pela excitação súbita. Tiago ficou em silêncio por um momento, depois perguntou, Marcos, és assim tão resistente a que as outras pessoas sintam o cheiro das tuas feromonas? Acho que são uma ótima ferramenta de flerte. Tiago namorisca frequentemente com mulheres, passando a noite com uma parceira diferente a cada semana, por isso não é surpresa que pense isso. Suspirei, os esteroides são como os afrodisíacos.
Estás numa relação apenas para libertar os teus desejos, por isso é claro que achas que são uma grande ajuda para seduzir alguém. Mas, para mim, as feromonas tornam o amor, que antes era ilusório, concreto, e isso só me assusta. Não me faças parecer tão mau, ok? É a verdade. O bar fechou às 6h30. Depois de me despedir do Tiago, conduzi para casa. Ao passar pelo cruzamento, vi por acaso uma loja de cultura e criação recém-inaugurada. Entrei, peguei em 2 sacos de papel de desenho e, inesperadamente, encontrei o Lucas à porta. Lucas estava parado à brisa, o seu casaco cor de camelo deixava-o especialmente esguio. Era mais alto do que eu, quase 1,90 metros de altura. O Lucas ficou surpreendido ao ver-me. Entrei no carro, sentei-me no lugar do condutor e assobiei-lhe, porque estás aí parado. Entra. O ar no carro estava silencioso. O Lucas olhava fixamente pela janela, bocejando ocasionalmente. Parecia sempre sem energia. Exceto quando discutia comigo sobre o acordo de colegas de quarto. Eu disse primeiro, não me mandaste uma mensagem no WhatsApp ontem à noite a pedir para eu levar. Porque saíste sozinho. O Lucas levantou os olhos, olhou para mim com ar cansado e disse, carrancudo, não respondeu, por isso pensei que estivesse muito ocupado no trabalho e não viu. Bem, embora houvesse apenas 5 clientes até à hora de fecho, eu estava ocupado. Sim, estava ocupado no trabalho. O médico disse-me porque desmaiei no hospital ontem. Quando estava perdido na ilusão de uma carreira agitada, o Lucas interrompeu os meus pensamentos. Ah. Ele disse que é um pouco exigente com a comida e pediu-lhe para comer mais. Depois de uma noite de cuidadosa reflexão, decidi não dizer ao Lucas que o cheiro que ele sentiu era a minha feromona. Mas tenho uma alimentação muito saudável, com porções adaptadas ao meu IMC. Consigo as fibras, proteínas e vitaminas de que preciso. Mais do que isso não seria saudável. O miúdo é uma pessoa muito peculiar. Encontraste a fonte do cheiro? Perguntou Lucas, intrigado. Ontem, quando acordei, a casa já não cheirava. Como é que se livrou dele? Ah, parti um frasco de perfume. Abri todas as janelas e desapareceu passado um bocado. Eu menti facilmente. É mesmo. O rosto de Lucas manteve-se calmo como sempre. Marcos, é melhor deixares de usar esse perfume. Ah. Porquê? O Lucas olhou para cima e disse sério, este cheiro dá-me vontade de te abraçar. 4. Quase pisei o acelerador. O cérebro de Lucas não era muito afiado e falava sempre sem rodeios. Embora não desgostasse da sua franqueza, por vezes podia ser um pouco direto demais. Ah, por favor, tenta controlar estes pensamentos perigosos. Após uma longa pausa, consegui pronunciar as palavras. Embora o seu impulso fosse inocente, só de pensar naquela cena arrepiou-me. Lucas franziu os lábios e não disse nada. Nos dias seguintes, Lucas fechou-se no seu gabinete. Pediu-me especificamente para não o incomodar. A sua agenda ficou completamente arruinada durante aqueles dias. Não sabia o que ele estava a fazer, mas pelo menos pude descansar. Afinal, Lucas costumava seguir a sua agenda de forma tão minuciosa que era exaustivo só de assistir. Cerca de 2 dias depois, Lucas saiu do seu confinamento. Parecia exausto, as ligeiras olheiras complementando perfeitamente o seu comportamento inacessível. Fechei silenciosamente a tampa do meu macarrão instantâneo e tentei escondê-lo atrás do vaso na mesa de jantar. Tenho trabalhado em desenhos de design nos últimos dias. Lucas olhou para o macarrão que estava em cima da mesa, surpreendentemente despreocupado. Aproximou-se de mim, olhando para mim. E então? Fiquei um pouco perplexo com o seu desconcertante relatório. Desenho com base na minha inspiração. Há séculos que não criava um design. Os seus olhos cor de âmbar exibiam um tom de arrependimento, diferente da sua calma habitual. Mas desde que senti o cheiro naquele dia, tive uma inspiração para o design. Para evitar que desaparecesse, quis desenhá-la rapidamente. Mas, apenas 2 dias depois, deparei-me novamente com um obstáculo. Tive um mau pressentimento quando o Lucas perguntou, pode enviar-me o link do perfume. Fiquei sem palavras. Lucas já tinha pegado no telemóvel, aguardando o link. Espera. Lucas, se não me deixares usar, podes usar tu. Lucas ponderou por um momento. Se usar em si, sentiria vontade, mas não se usasse em mim. Ele disse sério, mesmo que usasse, seria apenas amor próprio, na melhor das hipóteses. Não afetaria ninguém. Se tivesse bebido água, com certeza que a cuspiria agora mesmo. A minha mente disparou, que pena. É um perfume de edição limitada e já está esgotado. Como se chama o perfume? Talvez o consiga encontrar na peixaria. Um amigo deu-me. É um nome estrangeiro e não me consigo lembrar. Lucas levantou a mão e esfregou a testa. Então pode pedir-me. Eu preciso mesmo. E acrescentou, se for demasiado incômodo, poderia fazer algo por si em troca do perfume. Aguçei o meu interesse. O que pode fazer?
Lucas suspirou e abriu as mãos. Qualquer coisa serve. Por exemplo, podia preparar o jantar ou levar-te para o trabalho. Não tenho carta de condução, mas posso fazer o teste agora. Também podes adicionar a cláusula que quiseres ao contrato de colega de quarto. A menção de um contrato de colega de quarto intrigou-me. Não faz mal se eu acrescentar uma cláusula como está proibido de usar o contrato de colega de quarto para me restringir, perguntei timidamente. Para minha surpresa, o Lucas assentiu. Claro, disse prontamente. E acrescentou, mas, da mesma forma, como proprietário, também posso acrescentar uma cláusula que o proíba de me proibir de usar o contrato de colega de quarto para o vincular. Qual é o sentido? Apertei a mão. Desculpe, o meu amigo está morto, por isso provavelmente não sabe nada sobre aquele frasco de perfume. Mesmo que o Lucas me oferecesse algum benefício, não lhe poderia dizer o paradeiro daquele tal perfume. Assim, masturbei a miúda em particular. Lucas olhou-me durante muito tempo, os seus olhos âmbar tão claros que pareciam incapazes de conter qualquer emoção. Senti-me culpada sob o seu olhar. Certo. Lucas não disse mais nada e virou-se para ir para o quarto. Suspirei de alívio. Pensei que o assunto estava encerrado. Até aquela noite, vi o Lucas na lixeira comunitária lá embaixo. Estava totalmente armado, usando máscara e luvas de borracha, segurando uma pinça grande nas duas mãos, e estava parado em frente ao caixote do lixo, revirando com o rosto inexpressivo. Lucas, vais morrer. Corri até ele, puxando-o pela camisola. Mesmo que as coisas não lhe estejam a correr bem no trabalho, não vai perder o emprego. Por que é que estaria a remexer no lixo? O Lucas nem olhou para mim, mas continuou a remexer no lixo. Os contentores do lixo do bairro são recolhidos a cada 3 dias, e colocas sempre o lixo na mais próxima do teu prédio. Queria ver se conseguias encontrar lá o teu frasco de perfume partido. O tom de Lucas era sério, o rosto ainda marcado pelo cansaço. De alguma forma, vê-lo tão persistente irritou-me um pouco. Lucas, não tens inspiração agora, mas um dia vais ter. Será que outros designers também vasculham o lixo quando ficam sem ideias? O cheiro à água fermentada e em decomposição invadiu as minhas narinas, e não pude deixar de franzir o sobrolho. Lucas não disse nada, as suas mãos nunca paravam. Lembro-me que ele era um pouco misófobo. 2 anos. Não desenho um projeto há 2 anos. O Lucas olhou para mim, com os olhos escuros. Se o seu barman continuasse a fazer as mesmas bebidas de sempre durante 2 anos sem qualquer criação nova, não o despediria. Despedir o Tiago? Bem, eu pelo menos encorajá-lo-ia a esforçar-se mais. Lucas baixou os olhos, como se murmurasse para si próprio, mas algumas coisas não podem ser conquistadas apenas com trabalho árduo. Passado um momento, olhou para cima, com um toque de diversão nos olhos. O talento de Jiang Lang esgotou-se, e o burro em Guizhou ficou sem truques. É lamentável, não é? As palavras de Lucas eram tão tristes que era difícil responder. Mas mesmo que cavasse um buraco no caixote do lixo, não conseguiria encontrar aqueles malditos fragmentos de perfume. Suspirei, resignada, farei o meu melhor para descobrir por si. Não fique a vasculhar o lixo aqui. É muito suspeito tão tarde da noite. A sério. Os olhos do Lucas brilharam, como os de um cão grande entusiasmado para sair para passear. Assenti, mas ele voltou a perguntar, mas como é que garante que vai descobrir? Aquele seu amigo não morreu. Eu até lhe levantava o caixão e descobria-lhe, disse-eu com um sorriso forçado. Mas Lucas levou a sério, dizendo, esqueçam, isso é uma falta de respeito para com o falecido. Vou só remexer no lixo. Finalmente, depois de muita persuasão e da promessa de não desenterrar o túmulo do amigo inexistente da minha história inventada, o Lucas finalmente tranquilizou-se e foi para casa. Fui logo para o bar encontrar o Tiago. Então, mano, ajuda-me. Como se chamava aquela celebridade com síndrome de feromonas com quem namoraste? Ele não fazia um perfume com as próprias feromonas e vendia aos fãs. Podes contar como é que ele fez? Tiago pensou por um momento antes de se lembrar dele, depois riu-se. Isto é só a persona dele. Ele não tem a condição nenhuma. Só diz que sofre de feromona para alimentar a imaginação dos fãs e ganhar mais dinheiro. Que tática de marketing brilhante. Tiago, por que é que está a perguntar isso? Contei-lhe sobre a vez em que enganei o Lucas e como ele vasculhou o lixo. Tiago ficou em silêncio e depois ofereceu um conselho. Marcos, rascunhe a sua história antes de a inventar da próxima vez. Pode culpar-me. Quem diria que ele era tão teimoso? Senti-me um pouco arrependido. Se eu soubesse que isto ia acontecer, deveria ter-lhe contado tudo. Agora, nem consigo encobrir esta mentira descarada. Vendo a minha carranca, o Tiago esboçou um sorriso significativo. Sinceramente, não importa o que aconteça ao Lucas. Não és parente dele, por isso não precisas de te preocupar tanto com ele. Disse o Tiago com um sorriso. Além disso, aceitou cozinhar mesmo depois de a sua resistência ter falhado. Mesmo que não concordasse, ele não lhe podia fazer nada. Sempre foste bondoso, mas não precisas de chegar a esse ponto.
Sem dizer uma palavra, tirei a garrafa de vinho mais barata do armário do vinho. Abrir o bar foi apenas uma brincadeira entre mim e o António. Desde que se divorciou da minha mãe, não segui os seus desejos. Mesmo quando me pediu para fazer um estágio na sua empresa para herdar o cargo, abri o bar num acesso de raiva. O António ficou furioso e apostou comigo que, se eu conseguisse manter o bar a funcionar durante um ano sem utilizar nenhum dos seus contactos, ele não me obrigaria a assumir o controlo. Caso contrário, teria de voltar à empresa para um estágio passado um ano. Muitas pessoas à minha volta achavam-me ingrata, mas eu simplesmente não queria dar ao António o que ele queria. Eco estava a correr bem no início, mas depois, por algum motivo, as vendas caíram a pique da noite para o dia. Vários clientes que antes consideravam fazer negócios comigo mudaram de ideias depois de verem isto. Então, durante esse tempo, eu estava freneticamente ocupado a gerir os meus negócios enquanto bebia loucamente. Estava tão distraído que nem me apercebi que estava doente. Foi o Lucas que percebeu que eu estava com febre. O acordo de colega de quarto incluía uma cláusula que determinava que, para garantir que ambos estávamos saudáveis, tínhamos de medir a temperatura a cada 7 dias e fazer exames físicos a cada 2 meses. Não querendo desperdiçar a minha energia com ele, simplesmente preenchi o formulário da temperatura, mesmo preenchendo-o sempre às cegas. Mas nesse fim de semana, esqueci-me de preencher. Às 23h59, o Lucas veio à minha casa com um termómetro. Colocou um gotejamento à força na minha testa, seguido de um estalido agudo. O médico disse que, se não tivesse sido levado imediatamente para o hospital, teria sofrido paralisia cerebral. Depois disso, o Lucas disse-me que deixar o formulário em branco tinha deixado inquieto durante todo o dia, mas que não se sentia à vontade para me apressar até o dia acabar. Assim, esperou deliberadamente até ao último minuto do dia para me vir ver, apenas para ser surpreendido por uma grande surpresa, de 40 graus. A partir daí, Lucas alterou o acordo para medir a minha temperatura a cada 7 dias e preencher o formulário de temperatura antes das 8 horas, com um erro de menos de 5 minutos, ou teria de pagar o pequeno almoço da semana. Por isso, mesmo que ainda me queixasse do Lucas depois, tornei-me um pouco mais tolerante. Quando o Tiago viu que eu não respondi, os seus olhos escureceram. Pensando bem, o seu colega de quarto tem um historial e tanto, disse, mudando de assunto. O que quer dizer? Tiago pegou no telemóvel, digitou sem parar e entregou-o. Quando me disse que ele tinha 19 anos, lembrei-me de um amigo meu, promotor imobiliário, que mencionou um designer muito jovem e talentoso no setor deles. Vi o perfil do Lucas numa página de enciclopédia. Aos 12 anos, Lucas ganhou um prémio na China pelo projeto da sua casa na árvore, o que lhe valeu uma admissão especial numa prestigiada Escola Internacional de Arquitetura. Criou muitos projetos impressionantes durante os seus anos na universidade e, aos 16 anos, ganhou um prémio internacional pelo seu projeto de graduação, uma casa flutuante. Tornou-se um nome conhecido no setor, aclamado como um designer talentoso. Mas, nos últimos 2 anos, não produziu nenhum projeto inovador. O lançamento oficial dos seus esboços recebeu uma resposta morna, com alguns a criticarem-no mesmo. Devolvi o telefone silenciosamente ao Tiago. Respirei fundo. Está a fazer isso de propósito. O Tiago riu-se. Eu não te entendo. Sabe que sou bondoso e está a mostrar-me o histórico empreendedor dele. Não pude deixar de rugir. Um gênio, agora em declínio, constantemente questionado, tem agora um vislumbre de esperança, mas parece tão ilusório. Quem não teria pena? Mas é interessante como a inspiração dele é alimentada pelo desejo. Os gênios são mesmo únicos, suspirou Tiago, interessado. Acho que ele está apenas a desfrutar da diversão. Voltou a perguntar-me se eu queria contar a verdade ao Lucas. Hilariante, claro que não. Mas a celebridade do Tiago inspirou-me. Basta pedir ao Lucas para descrever o perfume e depois encontrar um perfumista para o criar. No dia seguinte, por volta das 7 horas, cheguei a casa. O Lucas já estava acordado. Estava parado à porta do escritório, a limpar os seus esboços, como se fosse deitá-los fora. O Lucas até tinha colocado luvas de borracha. Ao ver-me, o Lucas disse, vou dar uma vista de olhos ao caixote do lixo outra vez. Já é dia, por isso não vai ser suspeito. Ele é mesmo um gênio. Dei uma gargalhada seca. Não precisas de ir apanhar lixo, e eu não preciso de andar a perguntar por aí. Eu tenho um plano. Lucas sorriu radiante, com os olhos ansiosos. Que plano? Encontra um perfumista. Basta descrever-lhe a fragrância e peça-lhe para a criar para si. Recostei-me no sofá, maravilhada com o meu próprio engenho. Não, era o engenho da agência. O Lucas largou as bugigangas, tirou as luvas e sentou-se à minha frente. É verdade? Perguntou, olhando-me fixamente nos olhos, perplexo. Mas por que é que estou a descrevê-lo? O perfume é seu, por isso devia estar mais familiarizada com ele, certo? O paciente não consegue sentir o seu próprio cheiro, querida. É você que quer este perfume, não eu. Claro, devia discutir a sua situação com ele. Lucas assentiu, pensativo. Tens razão, mas eu não percebo muito destas coisas, por isso a minha descrição pode não ser precisa. Está bem.
Pode deixá-lo experimentar aos poucos até encontrar a mistura certa. Antes que eu pudesse terminar a frase, o Lucas levantou-se de repente e caminhou na minha direção. O seu olhar percorreu o meu rosto, e até as pontas das suas orelhas coraram. Parou, a apenas um punho de distância. Lucas baixou a cabeça, a voz baixa e controlada. Marcos, é assim que estás a cheirar agora. Fiquei atordoada. O Lucas aproximou-se, e eu nem sabia como reagir. Eu não tomei o meu medicamento. Tomei. Inconscientemente, deslizei para o lado, derrubando o comando no sofá. A TV começou a tocar. Os supressores poderosos são os melhores companheiros para as feromonas. Os doentes são aconselhados a tomar os seus medicamentos antes de viajar para evitar ameaças desnecessárias à segurança. Infelizmente, era um anúncio de serviço público sobre feromonas. Talvez por estar muito perto de mim e inalar muitas feromonas, o rosto claro do Lucas também estava vermelho. Ouvia a TV e olhava para o meu rosto, atordoado. O pomo-dadão de Lucas mexeu-se, e a sua voz era tão baixa e sedutora. Marcos, é perfume ou feromonas? Se a realidade pudesse cortar alguém com um único golpe, acho que definitivamente atacaria o Lucas neste momento. É perfume, disse eu. Ele deu uma gargalhada. Então diga-me, qual é o seu cheiro agora? Os olhos de Lucas estavam vermelhos, e cada palavra parecia estar a ser forçada a sair-lhe pelos dentes. Tentei afastar-me, mas ele estendeu a mão e prendeu-me no sofá. Embora o Lucas faça exercício, afinal é caseiro e não tem tanta força como eu. Mas, naquela situação, não me conseguia livrar dele. É por isso que detesto feromonas, fazem com que as pessoas percam a razão de forma quase incontrolável e regressem aos seus instintos mais primitivos. Marcos, deixa-me dizer-te que cheiro é este. O Lucas parecia prestes a chorar. Sussurrou-me ao ouvido, com a voz rouca, é doce. Muito doce, tão doce que me deixa o cérebro dormente. O hálito quente contra o meu ouvido fez-me cócegas. Instintivamente tentei afastar-me, mas a mão de Lucas conteve-me. Instantaneamente, cobri-lhe a boca rapidamente. Lucas, sabes onde estou mais duro? Perguntei calmamente. Parecia uma provocação, e os olhos de Lucas arregalaram-se. É a minha cabeçada. Atirei-me para a frente, e a mão que me segurava perdeu a força instantaneamente. O Lucas desabou em cima de mim. Empurrei-o, exalando triunfalmente. Incrível. Fui ao médico que tinha tratado o Lucas da última vez e perguntei-lhe se me tinha receitado um medicamento falso. O médico disse que era impossível e mandou-me tomar mais medicação. Que raio, o nariz do Lucas é de cão. Voltei para casa deprimida. O Lucas, que desmaiara no sofá, acordara. Eu estava a 3 metros dele. Marcos. Não falo por um instante. Atirei o saco de plástico para o lado. Escolha entre nariz entupido e máscara. Lucas abriu o saco sem compreender e finalmente escolheu a máscara. Desculpe. Lucas ficou em silêncio por um instante, depois falou com voz abafada. Não te queria forçar. A minha mente estava completamente em branco e eu estava com uns pensamentos estranhos. Disse-lhe com um aceno. Lucas, devias estar grato por eu ser homem, disse eu. Se fosse mulher, já teria causado danos irreversíveis. A respiração de Lucas acelerou e as suas pupilas claras dilataram. Seja um playboy como o Tiago ou uma celebridade a divulgar a sua persona para atrair fãs. Para eles, os feromonas são símbolos belos e ilusórios do amor. Mas, para os doentes, são explosivos que podem explodir ao mínimo erro. Assim como hoje. Tomou o seu medicamento hoje? Perguntou-me o Lucas depois de um longo momento. Estou a tomar medicação o tempo todo. O Lucas franziu o sobrolho, olhando para mim confuso. Mas ainda sinto o cheiro. Porquê? Está a perguntar-me porquê? Eu ainda te quero perguntar. Levantei-me e fui logo para o quarto. O Lucas correu e agarrou-me o pulso. Instintivamente, dei um passo atrás. Só então o Lucas percebeu que não devia estar tão perto de mim. Marcos, as feromonas só podem ser sentidas se sentir atraído por elas, certo? Perguntou Lucas severamente. Isso significa que me sinto atraído por ti. Não entendi a sua linha de pensamento. Pergunta-me, a quem devo perguntar? Em vez de uma paixoneta qualquer, estou mais inclinada a acreditar que o seu olfato evoluiu. O que acha? O Lucas, alheio à provocação das minhas palavras, ficou ali parado, a ponderar a pergunta. Fiquei sem palavras e, quando estava prestes a retirar a minha mão, ele agarrou-a novamente com força. Marcos, acho que o meu olfato não evoluiu. Ah. Não necessariamente. Acho que devia ir ao hospital para confirmar. O Lucas olhou para mim, com o olhar fixo nos meus lábios, e murmurou, quero beijar-te. A minha mente estava prestes a explodir, com os alarmes a soar, e eu empurrei-o. O Lucas não se mexeu para a frente, apenas levantou a cabeça e olhou-me atentamente. Querer beijar-te é considerado amor. Havia um apelo à compreensão nos seus olhos,
Ele queria mesmo saber a resposta. A pergunta do Tiago passou-me pela cabeça: queres falar com ele? Pensei por um momento e depois respondi: na verdade, não. Os olhos de Lucas escureceram. Esta não parecia ser a resposta que ele queria. Ele estava um pouco relutante. Então por que é que tenho estes pensamentos? Por causa das feromonas. Olhei-o friamente. Está apenas confuso com o cheiro e pensa erradamente que gosta de mim. Na verdade, é apenas o efeito afrodisíaco que lhe está a trazer impulsos. Lucas mordeu o lábio, como se estivesse a ponderar estas palavras. Mas queria retorquir. Lucas, interrompi-o diretamente. Só tenho uma pergunta para lhe fazer. Consegues diferenciar amor de luxúria? 7. Mudei-me temporariamente para o bar. Havia um sofá no camarim que era suficientemente largo para eu me ajoelhar. Em 2 meses, a sexta metade do meu contrato de arrendamento terminaria, e depois poderia mudar-me. O Tiago convidou-me para ficar em sua casa. Dada a minha experiência de o ouvir a namoriscar com a sua amante durante toda a noite, recusei a oferta. Não esperava que o Lucas viesse à minha casa uma noite, 2 semanas depois. As crianças não são permitidas em bares, disse eu. Eu não sou uma criança, sou uma adulta. O Lucas, como sempre, não ouviu o meu sarcasmo. Sentou-se ao balcão, olhou em redor e disse: está bem. Pensei que o seu lugar fosse um daqueles bares de música eletrónica barulhentos e poluídos pela luz. Fiquei a pensar no que faria se fosse o caso. Por sorte, está à procura de um pub retro. Quer dizer uma discoteca. Não me dei ao trabalho de olhar para ele. Além disso, não te convidei. Não ajas como se eu te estivesse a forçar a entrar. Lucas pestanejou e disse sério: Marcos, tu. Alguém te disse que o mau negócio da loja é porque o dono tem mau feitio. Então alguém te disse que, se soubesses que o dono tem mau feitio, não te devias meter com ele. Lucas pensou cuidadosamente: ninguém. Cerrei os dentes: agora alguém te contou, lembraste? Além disso, isto é um bar. Não venha se não quiser beber. Então vou beber um copo. O barman não está aqui. Por favor, volte. Não sabe fazer uma bebida. Eu sei, mas não posso fazer um para ti. Lucas franziu o sobrolho e suspirou de frustração. Resmungou: não é à toa que não há clientes. Ei, aquele idiota. Quando estava prestes a explodir, a campainha tocou. O Tiago chegou atrasado. Desculpa, Marcos, o meu irmão trouxe a namorada para casa e a refeição demorou um pouco. O Tiago gelou ao ver o Lucas, depois compreendeu quando revirei os olhos. Olá, Sr. Designer. Já ouvi falar do senhor há muito tempo. Sou o Tiago, o barman do Eco. O Tiago aproximou-se para me cumprimentar calorosamente, parecendo estar a desfrutar da diversão. Olá, respondeu o Lucas com um ligeiro aperto de mão, embora também estivesse surpreendido com o entusiasmo do Tiago. O Lucas olhou para mim. Posso encomendar agora? Claro, respondeu o Tiago sem esperar pela minha resposta, correndo rapidamente para o provador para se trocar. O Lucas sentou-se na sua cadeira, com sérias dificuldades com o menu de bebidas. O senhor não bebe álcool, pois não? O que está a beber? Peguei no menu, um pouco impaciente. Os olhos do Lucas brilharam. Lembras-te mesmo que eu não bebo? Marcos, tu gostas de mim. Ah. Onde está a relação causal? Como chegou a essa conclusão? O Lucas apercebeu-se da minha confusão e explicou: dizem online que se alguém se lembra dos seus pequenos hábitos, essa pessoa interessa-se por si. Disparate. Não escreveste isso no contrato de colega de quarto e pediste-me para decorar. Não consegui evitar levantar a voz. Nem sequer pode beber vinho de cozinha, e está a beber num bar. Achou que o teor alcoólico era demasiado baixo para si antes. Diz-me, o que estás aqui a fazer? Embora não houvesse clientes, não queria perder tempo a discutir com ele. O Lucas baixou os olhos, pensando por um momento, e depois olhou para mim. Em primeiro lugar, quero agradecer-te. Graças a sentir as tuas feromonas da última vez, consegui terminar o meu rascunho nas últimas 2 semanas. Uau, que ótimo! Poupei dinheiro para comprar um perfume personalizado. Em segundo lugar, quero dizer-te. Lucas disse com uma sinceridade inabalável: tenho a certeza absoluta de que gosto de ti. Abri a boca para retorquir, mas ele continuou. Marcos, tens negado os meus sentimentos dizendo que estava a ser enganada por feromonas, mas isso está errado. Não são as feromonas que criam atração, é a atração que desencadeia o cheiro das feromonas. Confundiu a causa e o efeito. Pensei que a minha explicação distorcida o desmistificaria desta ideia, mas ainda assim conseguiu esclarecê-la. Além disso, perguntaste-me se eu conseguia distinguir entre amor e luxúria. Lucas cerrou os dedos. Estou a pensar nesta questão há meio mês, por isso estou aqui para te responder hoje. Qual é a sua resposta? Lucas disse sem rodeios: não consigo. Deixei escapar um suspiro, então.
Mas Marcos, não percebo por que temos de os distinguir, perguntou Lucas, perplexo. O amor e a luxúria são emoções. Só quando há amor é que pode haver luxúria. Não acho que haja conflito, certo? Lucas, parece que compreendeste bem as emoções humanas, mas acho que precisas de aprender mais. Suspirei e dei-lhe um toque no ombro. O amor pode ser luxúria, mas a luxúria não é necessariamente amor. O Lucas agarrou rapidamente a minha mão que caía e segurou-a com força. Os seus olhos estavam a brilhar. Claramente, eu sou o primeiro. Desculpe, dado o seu comportamento anterior, esta afirmação não é muito convincente. Ok, agora que já desenhou o projeto e descobriu alguns dos problemas, vá para casa. Afastei a mão, despedindo-me superficialmente. Lucas estava um pouco confuso, não tem nada para dizer. Fiquei perplexa, o que devo dizer? Os meus sentimentos por ti são reais, não por causa de feromonas. Lucas hesitou, envergonhado e sem jeito. E então? Já que já sabes que gosto de ti, podes sair comigo, certo? Lucas olhou-me nos olhos, os seus olhos amar puros e claros. Pareci compreender a sua linha de pensamento. Lucas, disse eu seriamente, isto não é uma troca justa. Só porque gostas de alguém não significa que essa pessoa tenha de gostar de ti. Lucas ficou ali parado, atordoado, durante muito tempo antes de recuperar a razão. Encarou-me durante muito tempo e finalmente saiu sem dizer uma palavra. Marcos, és tão cruel. Olha como deixaste a criança triste. Parte-me o coração. Tiago aproximou-se com uma expressão de compaixão. O miúdo estava a ouvir o barulho atrás da porta há muito tempo. Então vá confortá-lo. Não gosta de rapazes bonitos. O tipo do Lucas deve ser perfeito para si. Tiago acenou com a mão, mal-humorado. Esquece. Ele é muito sério. Além disso, não me consigo lembrar de todas as regras dele, provavelmente vou acabar antes mesmo de o apanhar. Ignorei-o. O meu peito ficou pesado a noite toda. A confissão juvenil e ingênua de Lucas não parava de ecoar na minha mente. Não me arrependo de o ter rejeitado, mas pensar nisso faz-me sentir estranhamente culpada. Pensei que a minha relação de amor e ódio com o Lucas tinha acabado. Na manhã seguinte, pouco antes da hora de fecho, voltou. Estava vestido com um fato elegante, segurando 99 rosas. Às 6 da manhã, estava parado à porta com um ar tão digno. Era estranho. Tiago encostou-se ao batente, quase contendo o riso. Lucas, o que estás a fazer? Fiquei chocada. O Lucas manteve-se calmo, entregando-me as flores. Estou aqui para te conquistar. 8. Quero ficar contigo, mas tu não gostas de mim. Não há nada que eu possa fazer quanto a isso, disse Lucas. Pesquisei no meu telemóvel. Se queres que alguém de quem gostas também goste de ti, tens de ir atrás dessa pessoa. Observei as flores espalhadas na brisa de outono. Primeiro passo, dar-lhes as flores. Lucas empurrou as flores para a frente novamente, e a fragrância fez-me franzir o sobrolho. Obrigada, a culpa tinha desaparecido. Eu não gosto de flores, forcei um sorriso forçado. Lucas ficou atordoado, o seu cérebro entrando novamente em curto-circuito. Talvez o telefone não lhe tenha dito o que fazer se fosse rejeitado por enviar flores. Estas flores são ótimas. Vou colocá-las na água e colocá-las no bar para animar o ambiente esta noite. Tiago, contendo o riso, veio em seu socorro. Tirou as flores da mão de Lucas e também foi apanhado de surpresa pela fragrância. Será que uma rosa normal poderia ter um aroma tão forte? Falsas. Tiago olhou para as flores que tinha na mão e não sabia se ria ou se chorava. Lucas assentiu e explicou, as floristas não vendem rosas nesta época, mas como preciso de rosas para a minha amada, tive de comprar rosas falsas. Baixou então a cabeça, frustrado. Que pena, não gosta delas. Ah, que visão lamentável. Tiago, leva-as para dentro. Encontra alguns vasos de vidro, coloca alguns ramos em cada um e coloca um no centro de cada mesa. Tiago ficou atordoado, por isso apertou os lábios e voltou a correr. Lucas ficou lisonjeado, com os olhos a brilhar. Já que aceitou, vamos passar para o próximo passo. Namora comigo. Lutei contra a vontade de reclamar. Não há próximo passo, Lucas. Não somos compatíveis. Por que é que estás a fazer isso? Por que não? Perguntou Lucas. Não nos dávamos tão bem antes. Se por compatíveis, quer dizer que tínhamos uma pequena discussão dia sim, dia não, acho que pode ter percebido mal o termo. Zombei. Mas isso foi no início. Não nos demos bem depois. Porque continuei a ceder-lhe, disse eu, sentindo-me um pouco impotente. Talvez me tenhas cedido às vezes, mas, no final de contas, as nossas atitudes e hábitos são tão diferentes. É muito cansativo. Lucas mergulhou numa profunda reflexão, e eu continuei, devias voltar em breve. Se precisares de inspiração para um desenho, não precisas de me pedir. Há muitas pessoas interessadas em feromonas. Inesperadamente, eu diria isso.
Os olhos de Lucas arregalaram-se em descrença. Após uma longa pausa, acalmou-se e explicou: Marcos, não vim ter contigo porque me podias ajudar com o meu trabalho. Acho que não reagiria às feromonas de outras pessoas, e além disso. Ele fez uma pausa. Também não quero cheirar as feromonas de outras pessoas. Lucas disse, e depois virou-se, desanimado. Eu instintivamente quis chamá-lo, mas o seu nome ficou preso na minha garganta, a arder. A súbita onda de relutância e ansiedade no meu coração deixou-me impotente, e esse sentimento rapidamente se transformou em ansiedade, finalmente, em raiva, que desabafei na escultura de xadrez à entrada da loja. O Tiago olhou-me em silêncio, com uma expressão grave. Não importa o que aconteça, está a ser demasiado duro. Até eu sei que não devo menosprezar os sentimentos dos outros. O que te importa? Sabendo que estava enganado, disse-o e retirei-me para o balneário para descansar. Na manhã seguinte, o Lucas não voltou. Senti emoções confusas, mas também uma sensação de alívio. Mas Lucas correspondeu às expectativas de Tiago e apareceu quando o bar abriu nessa noite. Desta vez, foi direto ao assunto. Queres sair comigo? As suas palavras concisas, somadas à sua expressão inexpressiva, tornavam difícil não pensar que estava a fazer de chefe mandão. Recusei categoricamente. Desta vez, Lucas não perguntou porquê. Depois de ser rejeitado, foi para um canto perto da janela, pediu uma bebida, mas não bebeu. Ficou ali sentado em silêncio até à hora de fecho e depois foi-se embora. E quanto à sua agenda? Não a está a cumprir, não pude deixar de lhe perguntar. Não se preocupe, fiz uma nova, disse. Teremos a mesma agenda de agora em diante. Lucas saiu então novamente. Olhei para o Tiago, que também estava confuso. Nos dias seguintes, o Lucas chegava discretamente à mesma hora todas as noites, e a sua primeira pergunta era: queres sair comigo? Após receber uma resposta negativa, sentava-se no mesmo lugar de antes, pedia uma bebida que nunca tinha bebido, e, por vezes, ficava ali sentado, preguiçosamente, outras vezes a desenhar no seu portátil, até a hora de fecho, antes de se ir embora. Durante o seu tempo aqui, os negócios têm estado surpreendentemente agitados. Tiago sorriu radiante com o crescente número de clientes mulheres. Deve ser o efeito de um rapaz bonito. Afinal, o Lucas, sentado perto da janela, é realmente um deleite de se ver quando está quieto. Tiago, auspicioso. Mas sentia-me exausto. O comportamento do Lucas fez-me lembrar aquele incidente da pontualidade no banho. Se eu não saísse, ele continuava a bater à porta. Os arrepios espalharam-se imediatamente por todo o meu corpo. Não seria interminável. Assim, 8 dias depois de ele ter vindo diligentemente ao bar, aceitei o convite. A sério. Os olhos do Lucas brilharam quando ficou contente. Evitei o seu olhar silenciosamente. Só por um dia. O Lucas riu com vontade. Foi a primeira vez que vi algo a que pudesse chamar emoção no seu rosto. Pensei que ele se fosse embora depois de concordar, mas voltou para o seu lugar. Já concordei, por que é que não volta? Por que é que eu deveria voltar? O Lucas estava ainda mais confuso do que eu. Só queria ver-te aqui mais um pouco. SHH. Por favor, não diga estas coisas piegas tão a sério. Respirei fundo e virei-me rapidamente para o balcão. Tiago me cerrou os olhos e provocou: Marcos, não és do tipo que anda a encher o saco a alguém, pois não? 9. Não tinha grandes expectativas sobre namorar com o Lucas. Fiquei a pensar que precisava de deixar tudo claro com o Lucas, mesmo achando que já tinha deixado claro o suficiente. O Tiago não compreendia muito bem o meu comportamento. Marcos, acho que vacilaste nos teus sentimentos pelo Lucas, disse. Diz que o rejeita, mas na verdade aceita-o. Na minha perspectiva, já lhe abriu a porta. As palavras ásperas de Tiago deixaram-me sem palavras. Ele está sentado naquele canto todos os dias, com uma cara tão lamentável. Eu simplesmente não aguento. Retruquei, sem me convencer. Um bolinho com quase 1,5 metros de altura, ironizou Tiago. Marcos, não percebo com o que está preocupado. Eu também fiquei confuso com isso. Até hoje, já não posso dizer que não gosto do Lucas. Não posso dizer que gosto dele, mas sinto sempre uma sensação de preocupação e pena quando estou perto dele. Será este o tipo de amor paternal que eu deveria ser? Esperei o dia marcado com um sentimento ambivalente. O Lucas foi buscar-me ao bar, parecendo cansado, mas os seus olhos brilhavam. O que se passa com as suas olheiras? O Lucas, que raramente vê o sol, tem uma pele muito clara, pelo que as olheiras são particularmente visíveis. Estava tão entusiasmado por passar o dia contigo que não consegui dormir. Lucas bocejou baixinho e acrescentou rapidamente, como se não se quisesse arrepender. Mas está tudo bem. A programação de hoje está perfeita. É um aluno do ensino básico que vai ao parque de diversões no dia seguinte. Suspirei e perguntei, para onde vamos? Você decide. O quê? Nunca imaginei que o Lucas me entregasse o poder de decisão. Afinal, ele é um grande fã de planeamento personalizado, por isso estava à espera de uma folha de Excel.
O Lucas achou que eu estava a fazer um alarido, disse que se adapta aos meus hábitos. Pensei bem nisso, e é verdade. Mas não acho que isso signifique que não somos compatíveis, por isso. Quero seguir as suas preferências e hábitos hoje. Fiquei atordoada. Não é fácil, o Lucas aprendeu mesmo a colocar-se no meu lugar. Mas esta sugestão não é má. Se ele viver à minha maneira por um dia, com certeza que notará as diferenças nos nossos hábitos. Talvez o Lucas desista de querer ficar comigo. O primeiro lugar a que levei o Lucas. Uma loja de noodles instantâneos. Lucas ficou do lado de fora da loja, atordoado. É realmente uma iguaria notória. Conseguia sentir o cheiro a 2 quarteirões de distância. Isto é feito com merda? Perguntou-me o Lucas sério, com a testa franzida. As pessoas que entravam na loja lançavam-me olhares hostis. Ah, claro que não. E, por favor, peça desculpa ao macarrão de caracol. Lucas hesitou à porta. Eu cutuquei-o, se não aguentas, podemos voltar. O Lucas não gostava de comida forte nem muito picante. O macarrão de caracol era a sua maior implicância culinária. Mas depois de ouvir isto, os olhos de Lucas estavam determinados, e ele entrou na loja como um guerreiro que ia para a morte. Marcos, ainda não morri por causa do fedor, o que prova que o meu olfato não evoluiu. Lucas sentou-se na sua cadeira, com a voz baixa e abafada, até a respiração leve. Eu sei, mas já que conseguiu entrar, significa que o seu olfato não evoluiu, mas o seu paladar sim. Ao ver o Lucas cautelosamente sem ousar respirar, sentiu uma onda de alegria. A massa de caracol é uma iguaria tradicional. Tem um mau cheiro, mas tem um sabor incrivelmente perfumado, tal como o durian. O Lucas torceu o nariz e lançou-me um olhar ressentido. Eu também odeio durian. Disse casual. A sobremesa é você quem decide. Dedicada ao seu conceito original, o Lucas até pediu o mesmo prato que eu. Assim, escolhi a panela picante e 2 rebentos de bambu em conserva. Se não conseguir terminar, não se force, disse eu com um sorriso malicioso. Se gostares, não te vou forçar. Lucas pegou num punhado de massa e colocou-a na boca. No momento em que engoliu, o seu rosto ficou vermelho de tanto picante. Abri rapidamente uma garrafa de água e entreguei-a. Com o passar do tempo, o macarrão na tigela diminuiu e o suor de Lucas aumentou. Cada dentada era repleta de emoção, uma expressão que nunca tinha imaginado no seu rosto antes. O Lucas tossiu várias vezes por causa do picante, e eu incentivei-o a desistir, mas ele terminou teimosamente a comida. Para onde vamos agora? O Lucas, suado e com os lábios inchados pelo tempero, olhou para mim com expectativa. Por que preocupar-me? Mas, apesar da minha relutância, não abandonei o meu plano. Devido à minha agenda, já eram 6 da tarde quando chegámos ao nosso próximo destino. Já estava a escurecer. A carranca de Lucas aprofundou-se ainda mais do que à entrada do hotel, olhando para os letreiros de neon exagerados e a piscar. KTV, cantando com confiança, rugindo com poder. Eu não queria mesmo ir a discotecas. Mas, para além de discotecas, este era o único local com a combinação de poluição luminosa e ruído. Lucas franziu os lábios, a sua relutância evidente. Mas desta vez, não disse nada e entrou comigo obedientemente. No entanto, a sua obediência foi apenas temporária. Por que papel de parede dourado e luzes de teto verdes? O corredor tem apenas 6 metros de comprimento, mas os candeeiros de parede usam 5 cores diferentes. As cores contrastantes do papel de parede do átrio também estão erradas. A escultura Pensador no centro do átrio ocupa espaço e não faz sentido. O que tem o Pensador a ver com um karaoke? Por que é que está ali? A doença profissional do Lucas atingiu-me. Criticou tudo durante todo o caminho até à sala privada, e o empregado que nos guiou ficou completamente lívido. Por algum motivo, de repente senti-me um pouco orgulhoso. Lucas não falou muito na primeira vez que foi ao Eco. Será isto um sinal de que o meu gosto pela decoração foi reconhecido por um designer genial? Assim que abri a porta, a sala privada encheu-se com o cheiro a aromatizador de ambiente. Não desgosto de aromatizador de ambiente, mas não suporto o detergente barato e espesso. Lucas abanou o ar à sua frente e aconselhou gentilmente, Marcos, se quiseres karaoke outra vez, devias tentar outro lugar. Do sabor à atitude e à limpeza, o lugar deles é horrível. Acontece que tinha visto o empregado revirar os olhos. Claro, este lugar é horrível. Escolhi especificamente este lugar, um lugar cheio de queixas. Acendi todas as luzes da sala privada. No início, o Lucas limitou-se a observar em silêncio, até que acendi o globo brilhante que girava 180 graus. Lucas ficou tão deslumbrado que levantou a mão para tapar a luz. Lançou-me outro olhar ressentido. De alguma forma, achei a sua expressão divertida, e até a expressão frustrada de Lucas cativante. As luzes eram ofuscantes e o volume estava no máximo. Lucas, que estava pela primeira vez num local como este, não fazia ideia do que fazer. Sentou-se no sofá e tocou-me uma maraca.
Tinha planeado irritar o Lucas até à morte, mas depois de algumas músicas, senti-me inexplicavelmente viciada, por isso arrastei-o para cantar. O Lucas nunca tinha ouvido falar de nenhuma música pop, mas, desde que eu lhe colocasse o microfone nos lábios, recitava a letra toda, mesmo desafinado ou em voz alta. O espaço fechado estava um pouco quente, mas eu não me importava. Até que o Lucas, cujos ombros agarrei e o obriguei a cantar o Big Flower Sedan, curou e avisou-me. Marcos, o cheiro é muito forte. O quê? Mais forte. Queria dizer o aromatizador de ambiente. Você. Que grande Sedan de flores. Sedan pequeno de flores. Eu saí do meu barato. Soltei o Lucas e afastei-me. Tomaste os comprimidos? Sussurrou. Claro que sim. Até tomei mais 2 comprimidos para sair contigo. Eu estava confusa. Será que a minha resistência aos medicamentos chegou a um ponto em que nem o dobro da potência do medicamento a consegue suprimir? Enquanto eu questionava a minha vida, o Lucas parecia estar a ficar tonto. Consegues sentir o cheiro? Perguntou. Por algum motivo, havia um toque de expectativa nos olhos de Lucas. Claro que não consigo sentir o cheiro. Reduzi rapidamente o volume do ar-condicionado, abri a porta para deixar entrar ar fresco e coloquei outro comprimido na boca. Perguntei-me se tomar muito daquilo teria algum efeito secundário. Lucas sentou-se a um canto com a cabeça baixa. De repente, olhou para cima e lançou-me um sorriso irónico. Marcos, sentimentos que nem os medicamentos conseguem suprimir já não são apenas gostar. É amor. O meu cérebro ficou de repente tenso e a minha orelha direita turvou por um momento. Marcos, eu costumava ver pessoas desesperadas por amor e, quando acabam, deitam tudo fora como se o céu tivesse caído. Mas agora já compreendo um pouco melhor. O Lucas encarou-me com ar apaixonado. Os meus sentimentos floresceram em amor, mas tu nem sequer tiveste afeição. Ele implorou, Marcos, o que preciso de fazer para que gostes de mim? Não percebia porque é que ele ficou subitamente tão deprimido, até desesperado, mas, ao vê-lo assim, parecia que inúmeras agulhas estavam a cair do céu e a trespassar o meu coração. Lucas, as feromonas podem enganar, expliquei. Agem como uma hormona, manipulando o seu cérebro, fazendo-o acreditar erradamente que me ama a 100%, mas, na realidade, provavelmente são apenas 30%. Os restantes 70% são simplesmente uma ilusão causada pelos impulsos da feromona. O mais astuto é que, ao mesmo tempo que engana a outra pessoa, também aprisiona o dono nesta doce armadilha. Ingenuamente, falo acreditar que a outra pessoa está 100% apaixonada por ele. A atmosfera, que tinha acabado de aquecer, arrefeceu naquele momento. Tudo o que conseguia ouvir era a cacofonia de cantorias vindas da sala privada ao lado. O toque do meu telemóvel quebrou o embaraço do momento. Depois de fechar a porta, fui ao corredor atender a chamada. Era o Tiago. Desculpe interromper o seu encontro, Marcos. Tenho um compromisso. Pode voltar mais cedo. Aconteceu alguma coisa no bar? Oh, não mesmo. Tiago esboçou um sorriso sem graça do outro lado da linha. A tua mãe voltou. 10. O António divorciou-se da Dona Sofia quando eu tinha 6 anos. Tivemos uma discussão feia, com o António a chamar mentirosa a Dona Sofia. O seu casamento terminou, e a Dona Sofia, de coração partido, partiu para viajar pelo mundo. Depois de todos estes anos a viajar, como pôde voltar de repente? Intrigada, desliguei o telemóvel e abri a porta, encontrando o Lucas ali sentado, a agarrar a barriga. Quando me viu entrar, retirou a mão rapidamente. Relutantemente, entreguei-lhe o remédio para o estômago do meu casaco. Isto. Lucas olhou para o medicamento, perplexo. Não tinha dado sinal dele durante todo o caminho. Comprei-o depois do jantar, enquanto esperava por ti. Queria ver até onde te conseguias conter, mas tens sido tão teimoso e ainda não disseste nada. Suspirei. Olha, não importa qual de nós ceda ao outro, vai ser doloroso. Deixa de fazer coisas que não te ficam bem. Vamos parar por aqui por hoje. Tenho outra coisa para fazer, por isso vou-me embora primeiro. Podes chamar um táxi para casa, certo? Lucas abriu a boca, mas finalmente assentiu em silêncio. A brisa lá fora dissipou o calor do quarto. O Lucas parecia tão abatido no final. Talvez tivesse alcançado o meu objetivo do dia. Mas não senti qualquer alívio. De volta ao bar, não estava cheio. A Dona Sofia estava sentada no bar, a conversar animadamente com o Tiago. Quando me viu, correu para mim. Xing xingzinho, a mamãe tinha tantas saudades. A voz doce da Dona Sofia chamou-me a atenção. Corando, afastei-a de mim, percebendo que tinha bebido muito e estava embriagada. Por que é que voltou? Perguntei-lhe. Claro que estou a pensar no meu precioso filho. A Dona Sofia voltou ao seu lugar. Embora com quase 50 anos, parecia ter 30 e poucos. Solteirice, riqueza e liberdade, estas 3 são, provavelmente, as 3 coisas mais belas que uma mulher pode fazer por si própria. Depois de me trocar, fiquei no meio do bar.
O Tiago, sem nós querer incomodar, foi ao fundo verificar o estoque. Nunca pensei que abrisse um bar, xing xing. A Dona Sofia disse com imenso alívio. Afinal, quando era pequena, levavas-me sempre ao bar à noite quando brigavas com o António. Não pude deixar de me rir. A Dona Sofia semicerrou os olhos, como se estivesse a recordar, e passado um momento, também ela se riu. De facto, sou eu, como mãe, que tenho sido um pouco frívola. Ela abandonou subitamente o sorriso e engoliu o resto da bebida. Ouvi do Tiago que também foi diagnosticado com síndrome de feromonas. Herdou do seu pai. Encolhi os ombros. Não sei, mas é muito comum hoje em dia, por isso não posso dizer com certeza se a culpa é minha. A Dona Sofia segurou o seu copo de vinho, olhando pensativa para o gelo. Eu, não disse que esteve no país há uns dias. Como é que voltou ainda antes de a sua viagem ter chegado à Ásia? Esta aparição repentina foi tão inesperada. Ah, o Tiago disse-me que abriste um bar, mas o negócio não está a correr bem, por isso pensei em voltar para espreitar. Ela ficou um pouco confusa. Tiago, preparas bebidas ótimas. O que há de errado com este local ou com a decoração? Sorri misteriosamente. Diga um palpite. Como é que eu podia adivinhar? O rosto da Dona Sofia escureceu. Ele. Arqueei uma sobrancelha, mas não dei mais pormenores. A Dona Sofia respirou fundo, pegou no telemóvel e digitou um número. Assim que a chamada foi completada, ela começou a insultá-lo. António, seu velho sacana. Como é fácil para o seu filho gerir um negócio. É louco o suficiente para vir aqui atrapalhar tudo. A sua própria empresa está a correr bem. Quem quer voltar a casar contigo? Não é à toa que as pessoas da tua empresa não gostam de ti. És muito inseguro. A Dona Sofia enfureceu-se ao telefone durante meia hora. Quando terminou, ergueu uma sobrancelha para mim, presunçosa. Está resolvido. Ele disse que não vai interferir mais contigo. A minha mãe tem de ser a responsável por lidar com ele. Na verdade, desde o início, quando fui rejeitada repetidamente por vários clientes, soube que era o António que estava nos bastidores. Sempre foi assim. Sempre que eu fazia algo que ia contra a sua vontade, ele recorria secretamente a forças externas para me reprimir. Depois de eu falhar, ele aparecia à minha frente, vangloriando-se, dizendo, vês, eu avisei-te. Tinha-me habituado tanto a isso ao longo dos anos que nunca o levei a sério. Na pior das hipóteses, podia simplesmente admitir a derrota e meter-me com a empresa dele. O teu pai é mesmo assim. É tão controlador, tão sufocante. A Dona Sofia suspirou. É por isso que não o suporto. Ouvi em silêncio as suas reflexões sobre o seu casamento passado. Xing Xing, o teu pai e eu separámos-nos simplesmente porque as nossas personalidades não eram compatíveis. Não havia outra razão, disse a Sra. Sofia, subitamente séria. Talvez as feromonas um dia nos tenham feito perder a cabeça, mas o fim do nosso casamento não teve nada a ver com isso. Eu ansiava por liberdade e liberdade irrestrita, enquanto ele queria que eu fosse feliz com a minha família e criasse filhos. Simplesmente não nos alinhávamos. Então, por que é que ele te chamou mentirosa? Fiz a pergunta que guardava há anos. A Dona Sofia sorriu, impotente. Como se recusa a reconhecer a sua própria paranoia e as restrições que me impôs, atribui o meu desejo de o deixar à minha falta de amor. Mas são duas coisas diferentes. Amo, sim, mas amo ainda mais a liberdade. Depois do nosso divórcio, antes de eu sair do país, ele enviou-me uma mensagem a criticar duramente os crimes das feromonas, dizendo que não devia ter acreditado em mim, nem em nenhuma dessas tretas das feromonas, porque tinham enganado não só a mim, mas também a ele. A Dona Sofia olhou de repente para cima e perguntou, ele disse-lhe isso? Senti-me um pouco divertida e envergonhada. Nessa mensagem, ele estava a chorar, e eu estava a ouvi-lo enquanto ele editava e enviava para ti. A Dona Sofia revirou os olhos. Xing Xing, não tenhas medo. As feromonas materializam sentimentos, mas não podem afetar nada. Ponderei as suas palavras e, de repente, percebi que algo estava errado. Dona Sofia, está a insinuar alguma coisa. Franzi a testa. Por que é que voltou? Como se tivesse sido exposta, os olhos da Dona Sofia pescaram de forma anormal, e ela hesitou durante muito tempo, incapaz de articular uma resposta clara. O que é que o Tiago te disse? Ao ver a minha revelação, a Dona Sofia mordeu o lábio e finalmente contou tudo. Aconteceu que o Tiago já falava com ela sobre mim há 5 anos. A Dona Sofia explicou que eu não a contactava com frequência, mesmo quando o fazia, só lhe perguntava em que país estava. Foi por isso que ela contactou o Tiago para saber mais sobre mim. Quando ouvi o Tiago dizer que parecias com medo de te apaixonar por causa das feromonas, perguntei-me se as nossas frequentes discussões quando eras pequena te assustavam, por isso quis voltar atrás e explicar tudo. A Dona Sofia disse com profunda culpa, não há problema em falar ao telefone, mas acho que algo tão importante é melhor pessoalmente. Saí de casa e fui para o estrangeiro, e não voltei em todos estes anos. Mesmo com o advento da comunicação, sei que sou uma péssima mãe. Não te dei o cuidado e o amor que uma mãe normal deveria,
e nem sequer contribuí para o teu crescimento. Nesse momento, os olhos da Dona Sofia encheram-se de lágrimas. Não, acariciei-lhe as costas suavemente. Mãe, não precisas de ser uma boa mãe. Fico feliz por estares determinada a escolher a vida que queres. A Dona Sofia olhou para mim, perplexa. Sorri timidamente. Na verdade, sempre achei que ter uma mãe como tu era incrivelmente cool. A Dona Sofia ficou atordoada por um momento, depois as suas defesas quebraram. Chorou quase a noite toda, contando-me quanto tinha sentido a minha falta no estrangeiro e recordando muitas das experiências incríveis e interessantes que lá teve. Ela disse que a sua próxima paragem seria o país D. Há muito tempo que queria ver uma tourada e, se possível, gostaria de experimentar. Antes de se ir embora, a Dona Sofia esfregou os olhos vermelhos e inchados e disse-me: Na verdade, ainda consigo sentir o cheiro das feromonas do teu pai no dia em que recebemos os papéis do divórcio. Não me esqueci disso em todos estes anos. Eu ri-me e provoquei: Então não devias conhecê-lo de todo. Ele só cheira a velho agora, e isso arruinaria as suas belas recordações. O céu estava a ficar pálido e eu fiquei parada à porta, esticando-me para cima. Tiago despediu-se do último convidado e saiu. Tiago, és um idiota. Fingi irritação. Como é que pôde sequer mencionar aquela vez em que arranquei algumas raízes de ginseng daquele velhote ali na escola primária? Não combinámos guardar segredo. Tiago apoiou a mão no queixo, a pensar. Ah, quantas raízes arrancaste? 6, acho eu. 7, acho eu. Definitivamente 6. Disparate. Esqueceste de como insististe em juntar 7 raízes e amarrá-las ao estendal da varanda para agires como os irmãos Calabás. Trocámos algumas palavras, sorrindo finalmente um para o outro no final da nossa discussão infrutífera. De qualquer forma, obrigada, Tiago. Ainda estou muito grata pela sua disponibilidade em conversar com a Dona Sofia. Se não fosse ele, não saberia a resposta a uma pergunta que me incomoda há anos esta noite. Talvez um dia me pergunte, mas isso será certamente num futuro incerto. Tiago encolheu os ombros, despreocupado. Se realmente me quer agradecer, continua a tocar eco. Eu gosto muito de ser barman. Afinal, as pessoas que vêm aqui são normalmente raparigas bonitas ou rapazes bonitos, não pude deixar de provocar. O Tiago assentiu despreocupadamente e apontou para trás de mim. Olha, o bonito está aqui. Eu virei-me. Era o Lucas. 11. Senti-me como uma celebridade com muitos anúncios. As pessoas que me queriam ver continuavam a chegar. O Tiago estava de folga e estávamos só eu e o Lucas no bar. Servi-lhe um copo de água quente. O seu estômago está melhor. Lucas assentiu, segurando o copo. Então, por que é que me veio ver? Lucas disse lentamente: prometeste-me um encontro. Pedi-te para me encontrares ontem às 15 horas. A partir desse momento, o encontro deveria terminar às 15 horas de hoje. Agora são 6 horas e ainda estamos dentro do horário combinado. Fiquei atordoada. Só um dia. O Lucas encarou-me com um toque de seriedade, e eu aceitei relutantemente. Ok, ainda decido o encontro, certo? Deixa-me pensar. Não, eu é que decido o que vem a seguir. O Lucas interrompeu-me. Vendo a minha surpresa, explicou: Marcos, disseste-me ontem para não fazer coisas que não se adequam ao meu estilo. Isso significa que vais aceitar os meus próprios arranjos. Foi isso que eu quis dizer. Eu estava cética, mas não o neguei. Então, o plano do encontro. O Lucas entregou-me uma folha de Excel. Dizia: 6 horas, conversa casual, local, bar, eco. Senti-me um pouco divertido e envergonhado. Ok, sobre o que queres falar? Vendo que eu não estava a resistir, o Lucas relaxou um pouco. Quero limpar o meu nome, disse. Limpar o meu nome. Disse que qualquer pessoa que ceda a outra pessoa sentirá dor, mas eu não senti dor nenhuma quando lhe cedi ontem, disse Lucas com uma expressão séria. Fiz uma pausa. Antes, era tão exigente comigo por eu tomar banho mais do que o normal, e agora está a acomodar-me. Os dois são diferentes. Um é passivo, o outro voluntário, disse Lucas. Tudo o que lhe fiz ontem foi voluntário. Vendo a sua expressão séria, suspirei de alívio. Dizes que não estás com dores, mas o tempero está a dar-te dores de barriga. As luzes do karaoke estão a magoar-te os olhos, não é? E a cantoria é só barulho para ti. E nunca ouviste as músicas que eu canto. Marcos, eu não gosto mesmo de núdlos de caracol picante e mal cheiroso. Não gosto de poluição luminosa e de barulho, e principalmente não gosto daquele bar de karaoke de muito baixa qualidade. A voz de Lucas suavizou-se de repente. Mas eu gosto de ti. Porque gosto de ti, estou disposto a experimentar a comida de que gostas. Como gosto de ti, não acho que o teu canto seja barulho. Por algum motivo, o meu rosto ficou um pouco quente. Depois de uma longa pausa, murmurei: gostar e aceitar são duas coisas diferentes.
Se eu tiver de experimentar algo que ele não gosta só porque eu gosto, isso não é aceitação, é coação. Lucas abanou a cabeça. Marcos, dizes sempre que sou rígida e inflexível, mas agora acho que és ainda mais rígido. Não suporto a sua comida picante, por isso posso optar por algo mais suave. Não suporto um karaoke com luzes exageradas, por isso não podemos escolher um lugar simples e luminoso. A sinceridade de Lucas parecia transbordar dos seus olhos. Não sei o que pensas, mas estou disposto a tentar encaixar-me na tua vida, mesmo que seja completamente diferente, mesmo que ainda haja atritos, porque gosto da forma como és feito por este tipo de vida. É esta a mensagem de amor que viu no seu telemóvel. Após um longo silêncio, perguntei-lhe, atordoada. Não, original. Nunca plagiou. Não consegui conter o riso da sua diversão. Marcos, eu nunca estive numa relação, nem nunca gostei de ninguém, por isso, antes de saber que aquele cheiro era a tua feromona, não percebia o que era gostar de alguém. Nas 2 semanas desde que foste embora, muitas vezes me perguntei se o meu conhecimento sobre feromonas me levou a rotular automaticamente este sentimento como amor. Talvez os meus sentimentos por ti naquele momento tenham sido simplesmente porque o reconheci como amor. Mas depois descobri que estes sentimentos já existiam desde que te mudaste. Como nunca tinha experimentado isto antes, não conseguia distinguir estes sentimentos. As feromonas não me confundiam nem enganavam, simplesmente ajudavam-me a reconhecê-los. Antes que eu pudesse processar as suas palavras, Lucas acrescentou. Faz apenas 8 horas que tomou os comprimidos ontem, e ainda consigo sentir o seu cheiro. É muito forte. Lucas assentiu gentilmente. É forte, mas agora consigo controlar. Não tenha medo. Consegues sentir o cheiro? O Lucas fez a mesma pergunta de ontem. Claro que consigo. Quando estava prestes a negar, de repente apercebi-me de algo. O objeto da sua pergunta talvez não fossem as minhas feromonas. O Lucas aproximou-se de mim, perguntando, como se me estivesse a encantar, Marcos, consegues sentir o cheiro? À medida que a distância diminuía, a minha mente ficava cada vez mais nebulosa, mas o meu olfato agudizou-se. Por fim, senti no ar um leve aroma delicado que não pertencia ao bar. Este aroma também tinha sido misturado com o aromatizador de ambiente denso e pungente do dia anterior. Os meus olhos se arregalaram em choque. Um sorriso de triunfo surgiu finalmente nos olhos pálidos diante de mim. Quando aconteceu, perguntei-lhe, com a voz trêmula. Também durante essas 2 semanas, tive febre. Depois de ir ao hospital fazer um check-up, o médico receitou-me um medicamento. Mas não o tomo desde ontem. O sorriso de Lucas arregalou-se, os seus olhos encheram-se de expectativa. Marcos, diga-me. Consegues sentir o cheiro dos meus feromonas agora, certo? O cheiro não era forte, mas tinha uma presença poderosa. Uma vez separado do ar, era difícil ignorá-lo. Assenti. Os seus olhos âmbar brilharam de esperança. Qual é o meu cheiro? Inspirei mais atentamente, inexplicavelmente compelido. Só, uma fragrância refrescante. Um cheiro muito bom. Ótimo. Lucas respirou de alívio, a sua alegria evidente. Ontem disseste que não conseguias sentir o meu cheiro. Não sabia bem o que fazer. O Lucas abraçou-me, um pouco magoado. O aroma, antes suave, tornou-se mais forte à medida que se aproximava. Levantei a mão, olhando por cima da sua cabeça, e reparei que um anel de prata com a imagem de Júpiter gravada tinha aparecido no meu dedo anular esquerdo. Marcos, os feromonas são a personificação do amor. Como posso provar o quão bem cheiras ao meu nariz? O Lucas soluçou baixinho ao meu ouvido. 7 pontos, 3 pontos, até 1 ponto. Marcos, simplesmente ama-me. O Lucas olhou para cima e eu vi o meu próprio rosto, tomado pela emoção, nos seus olhos úmidos. O Lucas voltou a pegar na minha mão e deu um beijo demorado no anel de prata. O calor dos seus lábios queimou a pele do dorso da minha mão. Por favor, ama-me, implorou. Como um devoto a rezar a um Deus. História extra. Quando era jovem, Tiago não conseguia compreender porque é que, mesmo amando Marcos, ainda conseguia pensar nele enquanto tinha uma conversa apaixonada com outra pessoa. Só depois de crescer é que percebeu que este era um talento natural para ser um canalha. O Tiago adorava a gratificação instantânea. Embora o seu objetivo final fosse satisfazer os seus desejos, nunca brincava com 2 mulheres ao mesmo tempo. Marcos chamava-lhe promíscuo, mas Tiago considerava-se leal. Quer dizer vir aqui uma a uma, Ignorando o olhar desdenhoso de Marcos, Tiago apreciou bastante o seu humor. Ocasionalmente, considerava-se um canalha, pensando que abdicaria do oceano e ficaria apenas com Marcos. Mas tais pensamentos foram rapidamente abafados pelas noites lascivas da cidade. Nesse momento, Tiago percebeu que, embora amasse Marcos, mesmo que os seus sentimentos por ele fossem claramente distintos dos outros, não eram suficientemente fortes para resistir às suas muitas tentações. Talvez fosse por isso que nunca tinha sentido o cheiro das feromonas de Marcos. Por isso, quando soube pela primeira vez que Lucas tinha sido nocauteado por feromonas enquanto Marcos estava sob o efeito de narcóticos, Tiago ficou bastante surpreendido.
Que nível de amor é preciso que alguém tenha para ter uma reação tão forte? O próprio Marcos ficou perplexo com isso. Marcos sempre achou difícil entrar num relacionamento sério. Sempre se viu dividido entre querer que os outros lhe sentissem o cheiro e querer vê-los completamente incapazes de o sentir. Tiago sentiu um subtil sentimento de culpa por isso. Talvez a atitude negativa de Marcos em relação ao amor se devesse aos seus frequentes comportamentos vulgares. Mas, apesar da negatividade de Marcos, ele percebia que ansiava profundamente por um relacionamento puro. Incapaz de lhe dar isso, Tiago resignou-se de bom grado a ser um amigo. Como amante, não lhe traria felicidade, mas como amigo, pelo menos poderia fazê-lo. Depois de ouvir o nome de Lucas mencionado com tanta frequência por Marcos, Tiago convenceu-se de que precisava de os unir. Na noite em que Marcos e Lucas confirmaram a relação, os três abriram uma garrafa de vinho num bar. O Lucas não podia beber, e o Marcos não podia beber porque estava a conduzir. Depois de sentir o cheiro do álcool, Tiago deu a garrafa a Lucas. O Marcos disse que tentaria com o Lucas primeiro. Ao dizer isto, Tiago viu o anel no seu dedo, desenhado pelo próprio Lucas, que tinha o seu nome. Tiago recordou que, em criança, Marcos comprava sempre tudo nos exames de supermercado. Ao fim de 3 após algumas rondas de bebidas, enquanto Marcos verificava os produtos, Tiago perguntou a Lucas, meio a brincar, meio sério, a que cheira o Marcos. Já tinha saído com vários consumidores de feromonas, cada um com o seu próprio aroma distinto, pelo que sempre tivera curiosidade sobre o cheiro de Marcos. O Lucas costumava demorar a responder, respondendo sempre às perguntas de forma direta e direta. Mas, por algum motivo, desta vez, em resposta à pergunta de Tiago, mostrou-se um pouco cauteloso e disse, não te vou dizer. O Tiago riu baixinho. Não é bastante perspicaz? Fim.